Bom, essa é a quarta palestra, né, da Semana do Isabel, né? O título é 7 motivos para oferecer PBX-IP Isabel, né, para aumentar o seu faturamento, né? Como existe vários produtos agregados, projeto, equipamentos, suporte, um monte de coisa, por isso que eu fiz uma palestra justamente por causa disso, em função disso, né, que tem muita gente tem utilizado esse PBX-IP justamente para gerar negócios para sua empresa, tá? E assim aconteceu com Elastix, com Trixbox, tudo, né? Então, a Isabel, como é a evolução, né? Então, muita gente tem utilizado o Isabel para isso. Bom, meu nome é Alberto Sato, né? Sou engenheiro eletrônico de telecomunicações. Tá? Eu sou paranaense, né? Então, trabalhei 11 anos em operador de telecomunicações. Na época, o nome era Telepar, virou Brasil Telecom, que hoje é a Oi, né? E eu sou CEO do Portal do Saber também, né? Tenho mais de 17 anos de experiência de VoIP. Então, desde 2003 que eu tenho investido nesse mercado, já tinha testado Voz sobre Frame Relay dentro da operadora, né? Aí eu vi que o VoIP ia crescer bastante. Em 2004 conheci a Asterisk, que desde então tem investido na interface gráfica Trixbox, Elastix e Isabel, né? Já formei mais de 6.800 alunos, né, em diversas cidades do Brasil, quase todas as capitais, né? E fui 2 vezes em Portugal, 2 vezes em Angola também ministrar curso pessoal, né? E hoje a grande maioria estão fazendo os cursos em videoaulas, né? Tenho certificado, né, de Cisco CCNA, né, no caso, e fiz também CCNP. Como eu trabalhava com roteadores Cisco direto dentro da operadora, então depois eu fiz a certificação que me deu uma boa base nessa área, né? E além de eu fiz o certificado SE, né, Elastic Certified Engineer, né, que eu adquiri em Barcelona, né? E depois eu renovei, no caso, em Montevidéu, tá? E como eles estavam fazendo o encontro do pessoal lá, todos que trabalhavam junto com o pessoal do Elastix, fizeram lá em Montevidéu, né? Aí eu fui lá para Montevidéu, fiz o teste, renovei meu certificado SE e também fiz também como sendo um instrutor da certificação de Elastix, né? Para ser instrutor tinha que ter pelo menos aceitar 80% das questões, né? Para certificação são 70%, né? Então, que é o número da minha certificação. Eu já fiz 2 vezes palestra lá na Campus Party, né, em São Paulo, né? E aqui algumas fotos lá das turmas de treinamento, né? Na época a gente fazia muito treino em sala de aula, né? Que hoje em dia, por causa da pandemia agora, praticamente todo mundo está fazendo em videoaulas, né? Bom, sobre o Portal do Saber, né? No caso, é uma empresa de TI e Telecom, né? Com mais de 18 anos no mercado, né? O nosso foco sempre foi a área de tecnologia, né? Só que o foco principal hoje é network de tecnologia. Ou seja, no caso, para montar uma rede, né, para conectar as empresas, para gerar oportunidade de negócio, né? Então, nós temos vários parceiros, PBX na nuvem, CFTV na nuvem, Revenda Vivo, Claro, Embratel, Autorgs também, pessoal que cuida dessa parte de licenciamento, caso seja necessário, né? Tá? Então, esse é o nosso foco principal. Ainda tem a área de treinamentos, na parte de telefonia IP, né? Tanto presencial como videoaula. Praticamente presencial agora vai ser muito raro, né? A tendência está todo mundo indo para videoaulas. Já era uma tendência grande antes da pandemia, estava cada vez menos presencial e o pessoal fazia tudo em videoaula. Agora, praticamente com a pandemia, todo mundo fazendo só em videoaulas, né? E a parte de marketing digital, né, de resultados, que são para as empresas aumentarem o seu faturamento, criar um relacionamento com os clientes. A parte de marketing digital, a gente tem investido bastante nesse mercado. Na verdade, a gente tem utilizado para nossa utilização da empresa mesma, né? E nós vimos que os vários parceiros não têm utilizado a parte de marketing digital. Então, por causa das parcerias junto com os nossos parceiros, a gente está oferecendo também esse tipo de serviço para o pessoal começar a vender e ganhar muito mais dinheiro em função disso, e explorar bem esse mercado de marketing digital, ainda mais agora com a pandemia, né? Tá. Dá uma visão geral aqui em relação à evolução do Isabel, né? Eu já comentei outros webinars, só para quem recordar ou quem não assistiu, né, no caso. Em 1999, final de 99 e 2000, Mark Spence criou o projeto Asterisk, que é uma linguagem de programação para você construir uma central telefônica, totalmente em código, né, no caso, ou seja, não existe interface gráfica. Com o tempo, o pessoal percebeu que havia necessidade de criar uma interface gráfica, tá?
no caso aí, deixa eu ver aqui, para fazer, recorda, professor. Ah, tá, eu já estou gravando aula assim, tá, obrigado. Então, o pessoal descobriu que querem ter relatórios das ligações, configurar de maneira mais fácil. Aí, somente em 2004, né, demorou mais ou menos 4 anos, para uma empresa criar uma interface gráfica que se chama Asterisk Manager Portal, tá? É o primeiro configurador web. Existiram outros, né? Cada um teve de uma maneira diferente, mas o que realmente pegou no mercado é o tal do AMP, né? Ó, o Gaudêncio tá, ele não está escutando, se alguém puder só ajudar ele, né? Só para eu não parar aqui, né? Então, esse AMP foi a primeira interface gráfica para poder configurar o asterisco modo gráfico. Só que você tinha que instalar no braço. Então, eu cheguei a instalar na época ali, você perde muito tempo só para fazer a instalação. Aí, em abril de 2005, teve uma empresa que pegou esse AMP, mais alguns outros produtos, criou o Asterisk at Home, mas colocou mais o Linux, né? Já a sequência de script para instalar tudo automático, criou esse Asterisk at Home aqui. Era bem simplesinha a interface, mas fez muito sucesso no mercado, porque você instalava isso em 10, 15 minutos, enquanto que se fosse fazer no braço, você gastava, às vezes, um dia inteiro, isso para quem tem um certo conhecimento, né? Porque, às vezes, quem não está acostumado com esse mercado, na parte de Linux, então, até entender como é que baixa a biblioteca, como é que descompacta, dá um wget para baixar o produto, tem toda uma estrutura de permissões, diretórios, né? Às vezes as pessoas perdiam muito tempo. Então fez muito sucesso esse Asterisk at Home. Em maio de 2006, a empresa Fonality, né, que é a detentora do produto, comprou o Asterisk at Home, eles mudaram o nome para Trixbox, tá? Então tem a versão da comunidade e a versão Pro. Como eles queriam vender sempre a Pro e não a comunidade, que era gratuito, então eles não investiram nesse produto. Com o tempo ele foi perdendo o mercado, tá? Então, o que aconteceu foi isso. Nessa época, aqueles dominavam todo o mercado, porque o Asterisk at Home era muito famoso. Então, eles já compraram um produto bom, deram uma melhorada, mudaram o nome e tudo, e jogaram no mercado, com o objetivo de vender a versão Pro, né? O Asterisk Manager Portal mudou o nome para Flipbacks por causa de uns direitos autorais, que a Digio, na época, registrou o nome Asterisk, que só eles podiam utilizar, né? Mas logo em seguida, um mês depois, eles voltaram atrás, porque deu bastante problema no mercado, né? Todo mundo protestou, porque todo mundo ajudou a criar o código do Asterisk, e de repente a empresa detentora, que é a Digio, diz que ninguém mais pode utilizar o nome Asterisk, né? Isso pegou mal na comunidade. Um mês depois aí que eles acabaram voltando atrás. Mas daí o AMP virou o nome Flipbacks, né? Dezembro de 2006, Elastix lança a primeira distribuição. No início era só relatórios, né? Relatórios no modo gráfico, né? Aí depois, final do ano, eles lançaram a distribuição. Na verdade, eles perdiam bastante pelo Trixbox, né? Todo mundo conhecia a Asterisk at Home, então automaticamente conheciam o Trixbox, né? Aí, aqui nessa época, ninguém conhecia Elastix ainda. Como eles lançavam todo ano uma versão nova, aos pouquinhos eles foram conquistando o mercado e o Trixbox ficou estacionado, então eles foram aos poucos perdendo todo o mercado. Em 2014, a Sangoma comprou o FreePBX, né? Então, o que aconteceu, ele era um software livre, no caso, né? Aí a Sangoma, né? Não sei se vocês conhecem, Sangoma é uma fabricante de hardware, né? Normalmente naquela época eles fabricavam muito placas, né? Compatível com Asterisk. Aí depois eles têm hardware hoje em dia de gateways, outros equipamentos a mais, telefone IP e tudo, né? Então eles compraram o FreePBX. Aí por questão de briga entre a Sangoma e o pessoal do Elastix, porque o Elastix tinha usado alguns códigos que não deveria ter usado, sem autorização. Então, para evitar esse processo jurídico, aí o pessoal do Edgar, né, Landivar, que é o CEO do Elastix, acabou vendendo o Elastix para o 3CX, né? Para quem não conhece, 3CX é uma empresa que desenvolve PBX, só que proprietário, tá? Então, a partir desse dezembro de 2016, a Elastix deixa de existir como sendo software livre, né, com o nome Elastix. O Elastix 5.0 não tem nada a ver com esse Elastix 4 anteriores ou Isabel, né? É código proprietário e você tem que pagar licença, toda aquele questão de código proprietário. Então, muita gente abandonou o Elastix 5, que ninguém
quem trabalha com open source não vai querer tocar um software proprietário, né? Então, dezembro de 2016 que nasceu o Isabel como sendo o fork, a continuação do Elastix, tá? Então, é um projeto que praticamente 17, 18, 19, 20, não tem praticamente 4 anos, né? Agora que vai terminar o quarto ano, no caso, né? É um projeto, como o nome Isabel ainda é pouco, né? Mas ele herdou tudo que tem do Elastix e a tendência eles vão evoluindo, né? Em agosto de 2018, a Sangoma compra a Digium, né? Que a Digium, no caso, era a detentora do Asterisk. O Mark Spencer tinha desenvolvido, criou a empresa Digium, né? Para o Asterisk é o projeto open source, a Digium é mais para vender placa, suporte, certificação, a detentora do código, né? E Sangoma compra a Digium em agosto de 2018, tá? Então, isso é uma breve história do Isabel, né? Então, a Isabel, na verdade, é uma distribuição, né, de servidor de comunicações unificadas. Esse foi sempre o conceito pessoal do Elastix. O objetivo é, no único servidor, você ter tudo que gerencia a tua empresa. Telefonia, fax, mensagem instantânea, e-mail, colaboração, né? Deixa eu ver aqui. Eu só estou dando uma visão geral. Daqui a pouco já vou entrar no assunto. Só para quem não tem algum conhecimento, tá? Software livre, né? GPL2, no caso, pode se copiar, distribuir e modificar livremente, né? Distribuído com uma imagem ISO, no caso, né? Ou seja, a grande facilidade da instalação que faz com que esses produtos, no caso, façam muito sucesso no mercado. É baseado no Linux, CentOS, né? Asterisk, Isabel PBX, que é a interface gráfica, né? A Hilafax, Postfix, né, a partir de e-mail, Hilafax, Apofax, além de vários outros módulos, CallCentral, um monte de outros que você pode instalar no ADD11. Então, tem mais de 3 milhões de downloads com Elastix, ou seja, é um produto muito conhecido no mercado, bem testado, muita gente utilizando. Então, o pessoal já acabou aquela época de instabilidade e problema de não funcionar, tudo tal. Então, é um produto que já passou bastante dessa fase, né? Bom, aqui que agora eu vou entrar nessa parte de hoje, né? Quais são os motivos para você utilizar o Isabel, né? Os 7 motivos. Primeiro é baseado em software livre, né? Então, no Brasil, principalmente, é dos países que acho que mais utiliza software livre. Então, a comunidade é muito grande. Vantagem de software livre, você tem acesso ao código-fonte, tá? Então, como você tem acesso ao código-fonte, então você pode modificar, estudar, ver se tem algum erro, contribuir. Você pode fazer um monte de coisa, integrar com qualquer plataforma. Se você conhece uma linguagem, vamos supor, Perl, qualquer outra linguagem, você consegue fazer integração no sistema e, vamos supor, se é especialista em certa linguagem, você consegue integrar facilmente. O que não acontece num código proprietário, que você não tem acesso à fonte, você não consegue integrar. Se você quiser alguma coisa, na verdade, você tem que pagar bastante para poder o API ou como fazer acesso ao sistema, né? Software livre, não. Software livre, você tem acesso ao código-fonte, então você consegue, na verdade, você não está preso nessas empresas, né? É baseado em comunidades e contribuições, né? Então, quem já trabalhou com software livre sabe como é que funcionam as comunidades. No Brasil tem muitas comunidades do Isabel, do Asterisk, de Elastix, de vários outros, né? Então, isso facilita para você resolver o teu problema. Às vezes você tem um problema, talvez, vamos supor, você está no início do processo, você não conhece direito, você joga na comunidade, quem conhece já passou por aquilo, a tendência é te responder para você, porque ele já passou por essa dificuldade, perdeu muito tempo e acaba ajudando o pessoal. Então, tá cheio de fórum, lista de discussão, tá? Grupos, né, de WhatsApp, Telegram, vários outros itens, que faz com que o pessoal troque informação, né? E contribuições. Vamos supor que você adaptou o Isabel para uma situação que ninguém mais pensou naquilo. Se você achou interessante aquilo, você pega o código, distribui na internet, vamos supor, algumas pessoas que precisam daquela necessidade vão utilizar o teu código e não vai precisar reescrever o código. Ou tem pessoas que vão pegar aquele código, ver que tem talvez algum erro, algum problema, ou adaptar, melhorar ele, o código, e compartilhar. Então, é mais ou menos assim que o código... no caso, os códigos crescem bastante, porque é muita gente contribuindo no mundo inteiro, né? Tem as adaptações para o Brasil, né? Que
aí os brasileiros que fazem, e tem as adaptações mundiais também, né? Tá? Tem muita informação e documentação na internet. Então, se pesquisar na internet, tem sobre Asterisk, aí o VoIP-Info, que é um dos mais conhecidos no mercado, o próprio site da Digion do Asterisk, né, .org, tem bastante documentação, né? Então, você acha muita coisa na internet, né? Então, é fácil você achar muita coisa. A única coisa que você não tem, assim, como se fosse um livro, tudo na sequência, né? Você pega tudo por partes e você que vai ter que ir pegando partes por parte e estudando, né? Esse é que é o grande questão, que às vezes você perde muito mais tempo nesse sentido. Mas tem muita gente que às vezes está com um certo problema, joga lá, normalmente tem alguém que já passou por aquela situação e vai responder, né? Então, sempre evoluindo com novas versões, né? Então, é mais ou menos do Isabel, eles estão fazendo mais ou menos o que acontecia com o Elastix. Uma vez por ano, lançar uma versão nova, tá? Então, ao longo do ano, eles vão juntando tudo que tem que melhorar para modificar, tudo tal. Se surgiu um Asterisk novo, eles vão lá e fazem adaptações, né? Tá? E vão lançando pelo menos uma média de uma vez por ano, eles fazem um lançamento de nova versão. A última versão que tem é no início do ano, né? No dia 2 de janeiro desse ano, que sai a última versão. Possivelmente agora no final do ano, início do ano que vem, vai sair uma outra versão também. Tá? Bom, segundo item, o produto é estável e tem muitas funcionalidades, né? Então, considerando toda a parte interface gráfica, desde o AMP até hoje, então tem 16 anos de desenvolvimento, tá? Desde que começou a desenvolver, né, que é o AMP, Asterisk Management Portal, que é a primeira interface gráfica que até hoje o Isabel usa ele, né? Então, já são 16 anos. Se contar com Asterisk, mais 4 anos, já são 20 anos, né? Deixa eu ver o que o pessoal, o Davi colocou. Professor, como era o nome daquela versão do Isabel que era paga? Era ou é? Não sei. Porque Isabel, existe um produto que é pago do Isabel, né? Ah, tá. Isso. Isabel, eu vou escrever aqui, multi-tenant. Eu acho que eu devo ter escrito já, tá? Para multi-empresas, no caso, né? Tá, esse Isabel, ele é de código livre, né? Vamos supor, mas você faz uma instalação para uma única empresa. Se você quiser colocar 2 empresas, 3 empresas, você tem que instalar 3 Isabel, no caso, para 3 empresas. O Isabel Multitenant, no caso, numa única instalação você consegue gerenciar mais do que uma empresa, no caso. É para provedores, o pessoal que quer trabalhar na nuvem, esse tipo de coisa. Só que é um outro desenvolvimento, não é código livre lá, né? Não é open source, no caso, né? Então, você tem que pagar também para poder utilizar. É um outro projeto e acho que eu vi por cima a interface é diferente desse Isabel, tá? É um outro, na verdade, o que aconteceu? Esse pessoal do Isabel, que está com o nome de Isabel, como eles pegaram o projeto do Isabel a partir de dezembro de 2016. Só que antes disso, eles já estavam desenvolvendo esse produto multi-tenant, no caso. Como eles adotaram o nome Isabel, ou seja, que eles herdaram todos os usuários do Elastix, né? Praticamente começaram a usar sendo usuários do Isabel, né? Automaticamente passou aí. Então, na hora de ele lançar esse produto multi-tenant no mercado, possivelmente eles iam colocar um outro nome diferente. Mas como Isabel já era um nome forte, aí jogaram com o mesmo nome, Isabel Multi-Tenant, tá? Mas é um outro projeto, tá? É um projeto diferente. Então, não tem nada a ver com esse projeto do Isabel de software livre, tá? Deixa eu ver o Gaden escolhendo. Nesse caso, esta versão instala 2 ou 3 e pode interligar elas, ou seja, nesse caso, essa versão. Acho que você deve estar falando desse Isabel aqui, né? No caso do software livre. Isso. Você pode colocar 2, 3, isso. Vamos supor que você tenha. Normalmente você vai colocar um Isabel em cada local. Vamos supor um ponto, né? Vamos supor que seja cidades diferentes. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Você põe um Isabel em cada cidade e faz a interligação entre os Isabel, tá?
Aí normalmente o pessoal faz interligação via protocolo IAX, né, que ele é muito mais seguro, somente uma única porta é o suficiente para poder rotear através de Firewall, NAT, tudo, e questão de segurança também. Então, você faz a interligação entre Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba ou vários outros locais, e você compartilha o plano de descagem. Vamos supor que a faixa do Rio de Janeiro é de 1000 até 1999. São Paulo é 2000 até 2999. Curitiba, 3.000, 3.999. Aí você faz o plano de descagem. Se alguém de 3.100 ligou para o Rio, pelo prefixo 3 mais alguma coisa, ele já sabe que é uma ligação de Curitiba. Então, você faz um plano de descagem tudo distribuído, faz a interligação. Então, esses 3, Isabel, é como se fosse um único só, né? Como se fosse uma central de grande porte, mas está distribuído. Então, você pode compartilhar recurso, conferência, vamos supor que no Rio de Janeiro, você compartilha o E1. Então, o pessoal de São Paulo, ele vai fazer uma ligação para o Rio de Janeiro, em vez de ele fazer um interurbano de São Paulo até Rio de Janeiro, o que ele vai fazer? Ele sai de São Paulo, pega o canal de interligação, chega no Rio e pega a saída E1 e faz uma ligação local. Então, você consegue planejar esse tipo de coisa, tá? Mas posso interligar com VPN? Isso, você pode ligar com VPN. A questão de segurança é melhor ainda. Tá? Você cria uma rede local e faz essa interligação, que aí fica criptografada na internet. Ao invés de protocolo IAX, posso simplesmente usar um túnel. Isso. Aí você pode pegar um túnel criptografado, aí você pode fazer via SIP mesmo, interliga via SIP, não tem problema, porque daí não vai ter tanto problema de roteamento, que VPN é como se fosse uma extensão da rede local, né? Tá? Aí não tem problema usar o SIP, tá? Então, deixa eu ver aqui. Produto estável funciona muito bem. Então, o que acontece? Deixa eu liberar a pessoa aqui que está esquecendo. Então, o que acontece é que, se você configurar o Isabel de maneira correta, colocar um bom hardware, o Isabel vai funcionar bem, tá? Isso certeza, porque tem muita gente usando, tá? Então, o que acontece na prática, às vezes o pessoal instala mal, põe um hardware qualquer, não configura tudo errado, aí começa a dar instabilidade, dá problema. E servidor Linux também tem as manutenções que você tem que fazer, né? Você não pode pegar o servidor e deixar abandonado que uma hora vai dar problema. Então, você tem que fazer as manutenções, tudo, limpar o disco, cache, um monte de outras coisas. Então, se você tomar cuidados devidos, vai funcionar bem. É um produto estável e funciona muito bem. Por isso que tem muita gente funcionando lá no mercado. Muita gente grande, faculdades interligando. Conheço vários projetos muito grandes de diversos servidores, 40, 50 servidores interligados, todos eles funcionando, tá? Ou seja, planejou, instalou correto, vai funcionar bem. Pode substituir uma central de grande porte. Então, a grande vantagem do Isabel, vamos supor que o grande limitador a nível de Isabel é hardware, né? Então, se você vai colocar um caso aí, 5.000 ramais, né, dentro de um Isabel, é meio loucura você colocar 5.000 ramais aqui, porque você vai gastar muita memória, muito processamento, e se o servidor cair, é 5.000 ramais fora do ar. Então, você vai fazer o planejamento, talvez por área, por departamento, por prédio, aí vai depender muito de cada caso. Põe um servidor com 500 a mais, outro com 1.000, outro com 300 por outro prédio, vai distribuindo um monte e faz a interligação entre eles. Porque a tendência quando você está dentro de um prédio, a tendência é todo mundo que está dentro desse prédio conversar entre si. Então, vai ser tipo uma rede local. Caso ele queira falar com matriz ou filial ou algum outro ponto, aí que ele vai pegar, sair pela interligação, né? Aí você interliga 2 Isabel e um fala com o outro, que vai ser mais exceção, né? Tá? Então, nisso você economiza muito hardware, performance, backup é muito mais fácil de fazer, e se der um problema, só aquela área que vai cair, o restante vai continuar funcionando normal. Então, por questão de segurança, aí é muito mais indicado você distribuir em diversos servidores, tá? É possível desenvolver novos recursos, né? Então, como ele, no caso, é um software livre, basta você conhecer um pouquinho da parte de código, né? Você consegue desenvolver vários outros recursos, tanto código em asterisco, quanto em PHP, em qualquer outra linguagem de programação. Asterisco tem vários recursos de interligação, AGI, AMI, um monte de outras coisas.
basta qualquer software você integrar com Asterisk, que você vai conseguir desenvolver vários outros itens, né? E é possível integrar com qualquer outra plataforma, tá? Então, se você conhece um CRM, você quer interligar com um CRM, basta você conhecer um pouquinho de programação, a lógica que você tem que conhecer Asterisk, como é que faz para chamar a função, fazer a interligação, mas é possível, talvez, se você não conhece isso, basta você ir no mercado, pedir para alguém desenvolver a integração com teu CRM lá e paga um pouquinho com ele, você consegue resolver esse problema se já não tiver uma solução pronta no mercado, tá? Então, tem essa grande vantagem que você não depende. Quando você tem uma central proprietária, para fazer esse tipo de integração é o maior caos, né? Normalmente você tem que pagar caro, é demorado, né? Eles evitam esse tipo de coisa que para eles é complexo, né? David falou, Asterisk é uma linguagem, é melhor usar uma API. Depende muito da situação, né, no caso. Tem muitos casos que o pessoal usa API mesmo, né, tá? Então, tem várias técnicas de montar, aí tem que ver qual que é a melhor maneira, qual tipo de linguagem que você está usando, tudo e tal, tá? Então, quem gosta de linguagem de programação, deixa eu liberar o pessoal aqui. Quem gosta de linguagem de programação é um prato cheio, né? Principalmente o pessoal que está acostumado com Linux, né? Quem gosta do Linux gosta muito de mexer no ambiente shell ali, está acostumado com um monte de linguagem, integração, esse tipo de coisa. Então, é um mercado muito bom para o pessoal utilizar e explorar, tá? Bom, tem um baixo custo de implementação, tá? Por que é baixo de custo de implementação? Porque, primeiro, o software é totalmente gratuito, né? Então, Isabel, alguém habilitou, não sei se eu consigo parar aqui. Bom, como o software é totalmente gratuito, no caso, então você já não tem um custo de desenvolvimento, tá? Então, esse já é um grande fator que você pode baixar ele, instalar nas empresas sem problema de ficar pagando direitos autorais, né? Existe criptografia no Isabel? Bom, aí não sei que tipo de criptografia. Na verdade, você pode colocar, implementar, vamos supor, se você quer que o protocolo SIP em si, ele é um protocolo assim bem básico, fácil de capturar ele e reconstruir o canal de voz. Se você quiser criptografar essa comunicação, você consegue criptografar, no caso. Dentro do Isabel, você pode pegar, vamos supor, você não vai criptografar todos os ramais da empresa, né? Porque aí vai gerar muito mais processamento, né? Cada criptografia, na verdade, é processamento, né? Então, você pode pegar o ramal do diretor-presidente, dos diretores, dos principais, criptografar. Aí você criptografa, aí evita de, vamos supor, um funcionário pega um Wireshark, qualquer coisa desse aí, captura todo o tráfego e depois reconstrói o canal de voz, tá? Então, se você tem um SIP, né, um protocolo SIP, dentro de uma rede local, e vem que um terceiro entra dentro da tua empresa, está fazendo serviço externo ali, pode, se ele habilitar aí talvez um sniff, né, de rede, ele começa a capturar senha, tudo que tem, né? Então aí, acho que foi falado na palestra anterior, tem gente que muda, cria uma VLAN só para área de telefonia, outra só para dados. Aí ele não vai conseguir capturar esses dados, né? Tá? Você recomenda algum algoritmo de criptografia? Então, na verdade, dentro lá da ramal lá, você habilita já a parte de criptografia. É só você configurar, daí você tem que criar toda aquela parte de chave, né? Pública, privada, todo aquele processo. Aí ele vai criptografar já no padrão, aí o pessoal não vai conseguir, vamos supor, se ele pegar um Wireshark aí, a hora de ele escutar a voz vai cheio de ruído, né? Você não vai escutar nada que a pessoa está falando, tá? Então, se você quer aumentar a segurança em alguns a mais, você habilita essa parte de criptografia, aí tem que fazer ramal por ramal essa parte, né? Criptografar a ligação. Aí, vamos supor, você não vai fazer isso para todo mundo, que a maioria, mesmo que a pessoa escutar a ligação, não vai causar nenhum problema. Agora, gerentes, diretores, esse tipo de coisa, aí talvez vale a pena se criptografar justamente para evitar esse problema, tá? O Cassoma está dizendo, melhor ramal por ramal, né? Tem que fazer ramal por ramal mesmo, tá?
no caso. Porque se você, vamos supor que você tem 200 a mais, você criptografa as 200 a mais, então isso vai gerar uma sobrecarga muito grande no servidor, né? Tá? Então, por isso que tem várias técnicas, você pode criptografar o ramal, né, ramal por ramal, você pode criar uma VLAN, né, só para trafegar dados de telefonia sem acesso a nenhum notebook, então aí indiretamente ele já está totalmente isolado, né, tá? Então é uma rede isolada, a pessoa vai chegar lá, mesmo que seja pessoa externa ou um funcionário, vai jogar um sniffer e vai pegar só dados de rede, não vai pegar nada de dados de telefonia. Então, se você tem alguma situação que precisa desse tipo de segurança, você pode contornar pela VLAN, tá? Então, tem várias técnicas para fazer isso, né? Bom, o software é totalmente gratuito, essa é uma grande vantagem. Então, o custo é bem mais baixo do que uma solução baseada em centrais tradicionais. Então, centrais tradicionais, quem está acostumado, praticamente estão com dias contados, né? Porque se você precisa de uma URA, compra uma placa. Precisa de gerenciamento de fila, compra uma placa. Quer gravar ligações, quer ter uma musiquinha de melhor qualidade. Ou seja, qualquer serviço que você faça, compra placas adicionais, paga uma fortuna, né? E você está sempre preso àquele fabricante. Por resto da vida, você está preso naquele fabricante. Se ele quiser comprar 10 mil reais por uma placa, você tem que pagar. Não tem solução. Então, aqui, como o software é totalmente gratuito, então, na verdade, você vai colocar um hardware bom, né? Um servidor bom, para não gerar problema, não gerar perda de qualidade. Aí, em cima disso, você pode cobrar um serviço muito mais barato, né? Porque, na verdade, você já está ganhando no software aqui, pelo fato de você não estar gastando, né? Aí você vai usar softphone, dependendo do caso, pode até funcionar bem, mas se você for usar telefone IP, eu aconselho muito melhor telefone IP, né? Se não, vai usar um ATA, um softphone, ou instala no celular também. Então, são outras opções. Mas vamos supor, se quer qualidade, joga um telefone IP, vai dar muito menos problema, vai gerar muito transtorno, né? Então, pelo menos para o gerente, o pessoal que vai usar bastante, joga telefone IP, né? Aí o restante, quem vai usar pouco, pode jogar softphone sem problema, né? O Daniel está dizendo 200 a mais. Qual a configuração do servidor que você indica? Não, várias pessoas perguntam isso, mas é muito difícil dizer, porque depende muito das configurações, tá? Primeiro, o fato de ter 200 a mais, necessariamente você não diz se vai ocupar bastante ou não. Depende. O que realmente importa é quantas ligações simultâneas, tá? No caso de call center, 200 a mais com call center significa 200 a mais, 200 ligações simultâneas, porque a call center tende a ficar o dia inteiro na ligação. Agora, 200 a mais para uma empresa, pode ser que 10% esteja ativo. Então, seria 20 ligações simultâneas, que é totalmente diferente de 200 ligações no call center, ou seja, 10 vezes mais processamento. Aí tem que ver se habilitou gravação, se tem transcodificação de protocolo ou de codec. Tem vários, cada serviço que você habilita, ele vai consumindo recurso, tá? Então, por isso que é difícil. O que acontece hoje, os servidores são muito potentes, então não está tão difícil mais. No caso, você não precisa economizar tanto no hardware por causa disso, porque, na verdade, como o Isabel ele não usa interface gráfica, no caso, KDE, GNOME, essas coisas, então ele ocupa bem menos, pouco memória, e Linux também, né? Economiza bastante. Deixa eu ver aqui. Essa configuração de VLAN para custo baixo pode suplementar um robusto servidor de HCP e colocar 2, 3 placas de rede e separar as redes? Pode, você pode fazer a separação no próprio servidor, né? Quanto a isso, eu não vejo problema nenhum, tá? Servidor de HCP, tudo tal. Quanto a isso, não vejo problema. Telefone IP seria aquele que fica na recepção? Não, telefone IP é exatamente o teu telefone comum, só que ele em vez de ter aquele cabinho RJ11, né, é um cabinho de rede, tá? RJ45 lá, é um cabinho de rede e ele vamos supor, normalmente tem um display, tem bem mais recurso e tal. Ele é totalmente IP, ou seja, quando você faz uma ligação, na verdade é pacote IP que está chegando. Isso é o tal do telefone IP, tá? Então,
como ele é totalmente IP, então ele tem maior qualidade. Se você pegar o ATA, depois eu acho que tem algumas fotos do ATA ali, nem sei se talvez eu coloquei telefone IP, eu te mostro. O ATA é adaptador de telefone analógico. Então, na verdade, é um telefone analógico, você põe lá, ele tem que converter o sinal analógico para digital e transmitir. Então, essa conversão, você já perde um pouco a qualidade, tá? Então, por isso no caso, o ATA tende a ter a qualidade um pouco menor do que um telefone IP. Ele custa bem mais barato, mas vamos supor, a qualidade não é tanto. Tem tem telefone IP que tem várias programações lá que você pode fazer. Ele tem um display, ou você receber uma ligação, você olha no display, você já sabe quem está te ligando. Que no ATA você vai colocar um telefone comum, não tem display, né? Tá? Então, dependendo da situação, alguns locais é indicado o ATA, porque vamos supor que você tem numa fábrica, né? Numa fábrica que está muita gente, um monte de gente usando. Se você colocar um telefone IP, pode ser que o pessoal não cuide do telefone IP, quebra o teclado rápido. Se você colocar um ATA, daí você põe um telefone, né? Você só compra um telefone analógico, põe lá. Se quebrou o telefone analógico, você só troca o telefone analógico por um outro. Você não perde tudo. Se põe um telefone IP, você perde o telefone IP inteiro. Então, o custo é mais alto. Então, tem situações que às vezes vale a pena a ATA, né? Não, telefone IP é para qualquer um. É isso, telefone IP é por ramal. É como se fosse um softphone, um ATA, tudo tal, né? É um ponto de ramal, tá? Telefone IP. Você pode colocar telefone IP ou softphone, isso. Poucas ligações, estou pensando em um condomínio, 200 é mais simples. Não, se for poucas ligações, então qualquer servidor vai dar, não precisa colocar muita coisa não, tá? O melhor mesmo é telefone IP, o Cassamo está dizendo isso. A nível de qualidade, funcionamento, praticidade, é telefone IP. Isso não tem como, não tem como. Tem telefone IP hoje barato também que vamos supor, compensa colocar, tá? É necessário que se instale o módulo call center. É que eu não sei que situação que o Galdênio colocou, porque é necessário que instale. Se você vai usar o call center, aí você quer gerenciar agentes, tudo tal, aí você tem que instalar um módulo call center, porque ele não vem no padrão, tá? Instalação padrão não vem. Aí você tem que colocar o asterisco 11, né? Na hora da instalação, você já diz, eu quero o asterisco 11. Aí ele vai aparecer o call center. Aí você só tica lá o call center, daí já instala, tá? Ou se não, depois que você instalou, você vai lá no ADD11 e instala, tá? Tanto um como o outro. Só que se você instalou pelo ADD11, você tem que tomar o cuidado se você está com asterisco 11. Se você está com asterisco 13 ou 16, aí o call center, algumas coisas não vai funcionar. Então, por isso que, na hora, se você tem certeza, você quer usar o modo call center, então, na hora da instalação, você já seleciona asterisco 11, e quando você selecionou asterisco 11, automaticamente do lado direito, você vai perceber que parece o módulo call center. Se você selecionar asterisco 13, do lado direito, nem vai aparecer o call center, nem o 16 também não aparece call center, porque ele sabe que não é compatível, tá? Qual a versão para ter call center? Bom, eu não entendi qual versão, porque é só você pegar a última versão do Isabel, até as outras tem call center ali, né? O único problema é em relação ao Asterisk, tá? Asterisk 11 para poder funcionar todas as funcionalidades do call center, senão algumas coisas não funcionam, tá? Então, esse é um outro grande benefício, né, em relação ao o PBX tradicional, então o custo dele é muito mais baixo. Como o custo é muito mais baixo, então automaticamente você vai gerar muito mais dinheiro. Principalmente call center, né? O modo de call center, esse é básico, né? Mas ele é gratuito. Se você for montar uma empresa com call center, vamos supor, 50 posições, com PBX aí proprietário, você vai gastar uma fortuna. Nesse caso aqui, você gasta talvez 10 vezes mais barato, você consegue montar uma solução dessa e até com um bom call center, tá? Tem como você tirar o call center? Tirar-se de desinstalar? Se você quiser desinstalar, é só ir lá no ADD11, é só ir lá no ADD11, no botão que tem instalar, tem o desinstalar, tá? Isso, sem essa função, o módulo
de call center no Isabel já vem incluído em todas as versões. Isso. O call center já vem instalado lá. Se você esqueceu de instalar, você vai lá no ADD11 e instala. Assim como tem um botão instalar, tem um botão desinstalar também, tá? Tá certo? Ou seja, todo ADD11 sempre tem um botão instalar. Acabou de instalar, no lugar do botão de instalar aparece desinstalar, né? Tá? Mas se uma vez instalado, necessariamente não precisa desinstalar, porque ele não vai consumir tanto processamento assim, né? Tá? Só não vai usar no caso, né? O Christian está dizendo se tem uma limitação no módulo de call center no Open. Não, na verdade ele tem funções mais básicas, né? No caso, vamos supor, ele não vai fazer grandes funcionalidades no caso, mas vamos supor, uma boa parte das empresas atende o call center, tá? Agora, se você quer algo, um atendimento mais complexo, essas coisas, aí você tem que desenvolver ou integrar com algum outro produto, né? No modo call center eu coloquei ali, tem um tal do QMS, exatamente agora, né? Então, um outro fator interessante do Isabel, né, que veio, na verdade, pela Chix, é o módulo de call center, que é gratuito. O módulo de call center é uma coisa caríssima se você for fazer baseado em hardware proprietário. E aqui você tem de graça. Então, é possível instalar o módulo de call center, né, pelo ADD11 ou na hora da instalação, que eu comentei, né, seleciona asterisk 11 e aparece o módulo call center. Atende a grande maioria das empresas, tá? Então, ele faz campanha de entrada, de saída, você pode mandar uma lista, ele sai discando, então ele já tem o discador tudo embutido, né? Tem alguns relatórios padrões, mas se você quiser melhorar, você contrata o Qmetrics, que é um produto que ele vai ficar muito melhor esse call center. Ele não tem tanta, vamos por parte de gerenciamento, no caso, relatórios, gerenciamento, essas coisas. Ele tem uns relatórios básicos, tudo que atende uma boa parte, mas se você quer montar um call center que é com melhor qualidade, você pode comprar o Qmetrics. Esse Qmetrics, para quem acompanhou, eles eram open source também, nem sei, há 10, 15 anos atrás, eles eram open source. Só que eles cresceram tanto o projeto, porque todo mundo queria utilizar o Asterisk logo no início para call center, né, que economizava muito dinheiro, aí eles começaram a vender para o mercado, porque eles viram que dá para ganhar muito dinheiro, aí virou um produto pago. Então, apesar de ser um produto pago, não é tão caro assim quanto você vai comprar um produto aí totalmente proprietário, tá? Então, se você quiser algo melhor do call center, contrata o Qmetrics e instala nele. Eu acho que tem no ADD11 também, se não me engano. Não sei se ele deixa fazer teste. Eu acho que faz parte do ADD11 também, tá? Qmetrics. Então, vale a pena se você quer algo melhor do que esse modo call center. Deixa eu ver o Gaudense. Agora eu entendi. Uma empresa de centro de chamadas aí instala o call center, mas se não for isso, as ligações só servirão para local, embora me permita sair para as redes tradicionais. Não, então, o que acontece, vamos supor, que existe a função do PABX da empresa. Ele vai distribuir as ligações entre os funcionários, departamentos, tudo. Isso é um PBX tradicional. O call center é quando você tem pessoas exclusivas para atendimento. Tá? Você cria uma fila para suporte, uma fila para comercial, alguma campanha que você vai montar, aí é um módulo de call center que faz. Então, você tem atendentes, que o objetivo ele fica o dia inteiro só para fazer o atendimento, né? Então, uma pessoa focada para isso, a tendência é ele fazer o máximo de atendimento, aí você tem tempo médio de atendimento, quantas ligações foram perdidas. Então, tem vários tipos de estatísticas, só interessa para o call center. Se você tem uma empresa normal e não quer fazer esse tipo de coisa, você cria uma fila de atendimento, manda lá para 3, 4 atendentes e pronto, né? Se perdeu a ligação, se ficou muito tempo ligação, não interessa muito para uma empresa, interessa que seja bem atendida a ligação. Agora, num call center já é diferente, vamos supor. Você mede muito a produtividade do atendente, se ela ficou enrolando muito tempo, normalmente é considerado um mau funcionário, porque às vezes você tem, talvez você vai estipular 2 minutos para atender cada ligação média, né? Para ela atender o máximo possível, né? Tá? Call center é mais as operadoras. Isso. Então, às vezes você pode ter um call center dentro da tua empresa, vamos supor que você presta um serviço de algum produto que você vendeu, não sei, 10 mil cópias aí, e tem muita gente ligando para a empresa para
para fazer o atendimento. Então, pode ser que você vai montar um call center para fazer esse tipo de atendimento exclusivo para fazer o suporte desse produto, algo do tipo, né? Tá? Ou tirar dúvidas de vendas de algum produto, qualquer coisa. Aí você vai montar um call center só voltado para isso. Então, você pode ter um PBX funcionando na tua empresa e, mesmo assim, anexado uma parte... Você pode jogar 5, 10 posições aí que é só para call center, né? Tá? Então, é um produto, é como se fosse um outro produto call center, né? Ou às vezes a pessoa pega o Isabel e joga 100% para call center, então você joga 50 posições, 100 posições de agente, né? Para atendimento, e não usa como PBX, usa só como call center, para não misturar. Aí pega um outro servidor e monta só como o PBX da empresa. Agora, se for poucas posições de atendimento, 5, 10 posições, poucas, você pode jogar no mesmo servidor, né? Tá? Para um não influenciar no outro, né? Porque para o servidor, aí para toda a operação de call center, aí é um prejuízo grande, tá? Isso depende de cada empresa. Deixa eu ver. Bom, professor, eu estou com planos de comprar uma loja online, mas que vai atender a cá em Angola. Ah, você é de Angola. Aí posso pensar em call center? Deixa eu ver. Eu estou com plano de comprar uma loja online, mas que vai atender em Angola. Eu posso pensar... Não, é que call center, você tem que ver se as pessoas vão chegar, vão ligar para você, né? Porque call center é basicamente ligações telefônicas. E se você tem uma loja online e você quer dar suporte, tem várias maneiras que necessariamente não precisa ser call center. Você pode colocar um chatzinho na própria loja, você pode colocar um WhatsApp de atendimento, um monte de outras coisas aí que às vezes não precisa ter um call center. Tá? Às vezes é muito mais prático isso. Agora, call center no caso, vamos supor que tem várias pessoas com dívidas, então o banco lá, o que faz? Ele vai montar um call center, joga para uma empresa terceirizada, um monte de boleto que ninguém, o pessoal não pagou, aí ele pega um monte de atendimento, ligando para as pessoas, pedindo para a pessoa pagar, né? Ou seja, o volume de ligações aí, vamos supor que 10% do boleto é pago. Isso daí já justifica montar um call center só para isso, né? Então, tem várias situações que você usa um call center. Ou fazer atendimento num produto, suporte, tá? No teu caso, não tem necessidade, né, montar um call center, tá? Bom, então, o módulo de call center é algo muito interessante, foi o pessoal da Elastix quem desenvolveu, só que eles já desenvolveram, acho que quase 10 anos atrás, por isso que ele é só compatível com a Asterisk 11, tá? Para converter no Asterisk 13 ou 16, tem funções que já nem existe mais do Asterisk, eles mudaram, então eles têm que reescrever o código, então dá um certo trabalho nesse sentido, tá? Mas existe um projeto que eles querem atualizar o call center para o Asterisk possivelmente 16 já. Tem um projeto aí, tá? Bom, é possível utilizar em servidores, né? No caso, VMware, máquina virtual, né? Virtualizado, ou na nuvem também, tá? Então, outra maneira que tem muita gente ou instalando um servidor físico, ou pode até virtualizar dentro de um servidor e compartilhar esse servidor com diversos projetos, diversas aplicações, no caso. Tem muita gente fazendo isso porque máquina virtualizada é muito mais fácil backup, restaurar, jogar no outro servidor, manter um backup, né? Porque se você tem um único servidor, eu ponho o Isabel aqui, às vezes para instalar tudo de volta aqui, gasta muito tempo, né? Então, manter ele em máquinas virtuais, às vezes é uma ótima solução, tá? Única coisa, placa interna, aí você vai ter que colocar gate e tudo tal, porque ele não vai reconhecer direito máquinas virtuais, né? Mas hoje em dia tem E1 via SIP, gateways VoIP e tudo tal, tem várias opções já no mercado, né? Tá? E a utilização na nuvem, né? Tem muita gente jogando o Isabel na nuvem, instalando aí na própria nuvem. Única coisa que instalou na nuvem, você tem que proteger bastante, tá? Você tem que proteger ele na nuvem justamente por não sofrer ataque. Ou joga VPN aí, né? Tá? Então tem que tomar cuidado. Jogou o Isabel na internet, direto na internet, tem que colocar firewall, tem que proteger bem aí para evitar problemas de invasão, tá? Até uns tempos atrás, nem sei, uns 10 anos atrás, pelo menos, que é a época do Elastix,
você não tinha problema nenhum de invasão, tudo tal, porque o hacker não conhecia isso. Depois que o hacker descobriu que dá para invadir isso, dá para fazer um monte de ligações internacionais, tudo tal, aí eles começaram a invadir um monte de servidores, tá? Então, se você tem, vamos supor, um Isabel com um E1, você pode até, talvez, pedir para a operadora bloquear a ligação internacional, né? No E1. Porque se você nunca vai fazer ligação internacional, pede para bloquear. Se um hacker, normalmente, é de fora do país, invadir o teu servidor, vai querer fazer ligação internacional com E1, não vai conseguir, estar bloqueado na operadora, né? Então, são dicas simples aí que já vi muita gente perdeu 40 mil, 50 mil por causa de um dia de ligações de ligações internacionais. Normalmente são pessoas de fora que vai fazer ligação internacional, né? Tá? Então, para evitar muita perda de dinheiro, você pode bloquear, né? Deixa eu ver. Fale mais do E1. Seria um link somente teu de saída? Um E1, não sei o quanto que você conhece do E1, na verdade, o que é? É como se fosse um par de fios, né, metálico mesmo, só que em vez de ter apenas uma única ligação telefônica, ele é multiplexado com 32 canais, na verdade. É um feixe de 2 mega multiplexado, que seriam 32 canais de 64K. Cada 64K é uma ligação telefônica. Só que você perde 2 canais para sinalização. Então, na realidade, um E1, você pode dizer que é igual 30 ligações. Você pode receber até 30 ligações ou originar 30 ligações, tá? Então, em vez de você contratar 30 linhas, né, 30 pares de fio chegando na tua empresa, você já contrata um E1 só. Então, o que acontece na prática? Se uma empresa precisa 5 linhas, 6, 10 linhas, a operadora já manda um E1 para essa empresa, que é muito mais prático do que colocar 5 linhas ou 10 linhas, né? Tá? Então, é uma tecnologia muito melhor nesse sentido, que você consegue, cada um E1 seriam 30 ligações simultâneas. Então, tem placas com 4E1, 8E1. 4E1 são 120 ligações chegando no teu servidor ou saindo do servidor. Vamos supor, você quer montar um call center. Monta um servidor desse, põe uma placa com 4E1, então esse call center vai poder atender até 120 ligações simultâneas, originando ou recebendo ligação, tá? Então, vamos... Bom, é possível lucrar com os equipamentos. Então, esse daqui que é o telefone IP que eu comentei com você, né? Então, na verdade, esse que aparece um telefone, mas na verdade ele tem um display, né? E aqui atrás dele, você só pode conectar um cabinho de RJ45 de rede, tá? Você não chega um parzinho de fios telefônicos aqui, você chega um cabinho de rede. Então, ele é totalmente IP. Então, não precisa fazer conversão analógica e digital, então ele é totalmente digital. Tá? Então, essa é a grande vantagem. Funciona muito melhor do que ATA. Esse que é um ATA, né? Então, esse ATA é um adaptador de telefone analógico. Você põe um telefone analógico aqui, mais o cabinho de rede, então ele vai converter o que vem da rede IP e converte para o analógico e entrega para o analógico, tá? Então, perde a qualidade. Tende a perder a qualidade isso, porque isso é totalmente IP, né? Esse é o IP que vai ter que converter o que é digital para mundo analógico. Aí vai dar problema de impedância, tensão, um monte de outras coisas, vai perder um pouco a qualidade. Deixa eu ver. Já vi servidores de ACM com 32 ou 64 chips. Posso usar os mesmos como se fosse um? Na verdade, esse servidor de ACM com 32 ou 64 chips, é como se fosse mas na verdade são tecnologias diferentes, né? Porque o E1 você já manda direto na central telefônica, tá? É lá que ele vai rotear. O caso do chip é como se fosse um celular, né? Vai sair como se estivesse saindo pelo celular direto, né? Tá? Então são conceitos diferentes, mas vai ser como se fosse um E1, né? No caso seria 30 ligações, né? Só que, vamos supor, quando você trabalha com chip, aí depende muito das características. Tem operadora que bloqueia, dependendo da quantidade de ligações. Então, tem vários problemas. Agora, se você contratar o E1, não. E1 é como se fosse mais legalizado na operadora, não vai gerar tanto problema. A operadora sabe daquilo que você vai usar para aquilo, né? Então você vai pagar pelo consumo. E não sei se vocês estão sabendo, o caso da Vivo tem alguns contratos com o E1 que seria
com canais, você contrata tantos canais e é ilimitado, né, as ligações, né, no caso. Eles não estão tarifando mais, né? Tá. Deixa eu ver. E os GoIP, né, no caso, sim. E vai sair pelo chip, por exemplo, 32 chip e 32 números, seria isso. Isso. Cada chip é uma ligação, né, no caso, como se fosse uma saída ou uma entrada, no caso, né. O E1 é exatamente mesmo, né. Cada E1, no caso, seriam 30 canais, ou 30 canais saindo, ou 30 canais entrando. Só que ele vai entrar direto para a central telefônica lá da operadora. No GoIP, no chip, ele vai direto para a rede de celular, né? Vai pegar a herb lá e vai no caso, rotear, tá? Então, daí depende muito, porque normalmente quando a pessoa está com chip, aí ela vai fazer ligação para celular, né? Celular para celular, aí questão de custo. Hoje em dia já mudou bastante, né, no caso. Então, antigamente, celular de duas operadoras diferentes, pagava caro, celular para fixo, pagava muito mais caro. Hoje em dia, tem muitas contas ilimitadas, né? Então, só que daí tem que tomar cuidado que a operadora diz que é ilimitado, mas na verdade tem limite, né? Se você fizer milhões de ligações, eles não vão deixar. Então, você tem que contornar esse tipo de problema, ficar rotacionando o chip, um monte de outras coisas, tá? Você tem que meio que burlar, né? Na verdade é aquilo, é ilimitado, mas na verdade tem limite, né? Porque ninguém vai pagar um valor baixo por mês e fazer ligações adoidado, né? Como hoje em dia a maioria faz pouca ligação, por isso que eles jogam dizendo que é ilimitado. Agora, se você colocar num sistema aí de call center que sai ligando o dia inteiro, com certeza eles vão queimar o teu chip, bloquear o chip, né? Tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Acho que o outro eu já falei, né? Ah, não, eu acho que eu já cliquei sem querer. Então, na verdade, você pode lucrar com os hardwares também, tá? Então, uma maneira, todo projeto necessita de algum hardware, tá? Ou você vai comprar uma placa, ou você vai comprar um gateway, comprar um telefone IP, um handset aqui, um ATA, né? Então, tem várias coisas que você pode fazer parceria com fabricante, com distribuidor. Se você faz muito projeto, então, conforme o volume, eles vão te dando desconto, tá? Deixa eu ver o Gaudense, mas eu posso usar GoIP para saída de chamadas na empresa? Pode, pode. Você pode usar tanto para saída como a entrada, né? É só você criar um tronco, autenticar lá, ele vai virar saídas, tá? Quanto a isso, não tem problema nenhum. Então, você parceria, né? Vamos supor, dependendo do volume, e nessa parceria você vai ganhar um preço diferenciado, né? E até oferecer ou um desconto a mais para o teu cliente, né? Ou você vai lucrar mais em função disso, né? Então tem servidores, você pode fazer parceria com servidores, com gate, com telefone IP, com ATA, headset, placas, equipamentos de rede. Então tem um monte de uma linha muito grande que normalmente o projeto, lógico, depende do projeto. Se for um call center, aí você vai comprar um headset já de qualidade boa, né? Você não vai pegar qualquer headset de 15, 20 reais que vai funcionar, vai em menos de um mês já pifar tudo. Então você vai pegar um de Plantronics aí, um headset melhor, que custa na faixa de uns 150 reais, um headset bom. Aí pelo menos o pessoal do call center vai ficar o dia inteiro trabalhando numa boa sem dar problema, tá? E de preferência, nesse caso, USB também, que tem melhor qualidade, né? Tá? Então, nisso, como você vai, vamos supor que você vai implementar um call center com 100 posições, são 100 equipamentos desse, pode ser um monte de ATA, telefone IP, mais servidor. Então, você tem vários equipamentos que você precisa, faz acordo com o fabricante, com o distribuidor, aí você vai, conforme o volume, ele vai te dando mais desconto, tá? Então, é uma maneira de você ganhar dinheiro em cima disso, ou você pode comprar e vender por comodato, por cobrar uma taxa, né? Vamos supor, você põe 50 telefone IP numa empresa, você não cobra nada pelo projeto, mas mensalmente você vai cobrando um valor adicional, né? Quando pifar um telefone IP, você vai lá e troca para o cliente sem problema nenhum, nesse caso. Aí você faz um contrato nesse, em função disso você vai ganhando um pouco também, tá? É uma outra maneira de você ganhar dinheiro em cima no projeto também, tá? E o 7 tem como oferecer diversos produtos e serviços relacionados ao Isabel. Primeiro, desenvolvimento do projeto consultoria. Então, dependendo da empresa, você vai ter que montar um projeto para ver qual que é a melhor solução
para a situação dele. Aí você vai ter que ver quantas empresas são, se são matriz filiais, quantas são, que tipo de serviço eles precisam, quer interligar com a central analógica ou não, que tipo de serviço. Então, você tem que montar até um projeto, né, em função disso, para pelo menos eles terem noção de como é que vai funcionar, quanto vai custar, o que precisa, né? Ou você pode contratar consultoria, no caso, né? Ou cobrar consultoria em função para fazer esse projeto, tá? Tem que tomar um cuidado, que muitas vezes você faz um projeto, gasta um tempão e a pessoa simplesmente não contrata. Aí todo o tempo que se perdeu para o projeto, às vezes porque às vezes a empresa está querendo fazer, consultar de 3, 4 empresas. Então, a maioria das empresas fica montando um monte de projeto e acaba não saindo nada. Então, tem que tomar um cuidado nisso, ou você cobra um certo valor, se a pessoa contratar, você já desconta no valor, porque senão você acaba montando um monte de projeto e não ganhando nada, né? Já aconteceu muito com a gente nisso, o pessoal tem essa tendência a fazer, né? Então, você cobra uma consultoria nesse para desenvolver esse projeto para adaptar a telefonia IP dentro da empresa. Outra parte, você pode cobrar pela implementação, pelo suporte ou pela manutenção do sistema. Ou cobra uma taxa ou você cobra uma taxa mensal, né? Melhor coisa a taxa mensal, né? Pelo menos todo mês você está ganhando alguma coisa e o cliente está preso com você, tá? Então, você pode contratar isso, cobrar no caso, né? Taxa de implementação, suporte ou manutenção. Você pode ganhar dinheiro com venda de link de telefonia, de internet, fazer associação com alguma empresa, no caso a Vivo, paga remuneração em função disso. Como você vai fazer um projeto, então precisa ter uma internet de qualidade, normalmente internet dedicado, um E1, às vezes é precisar 1, 2, 3 E1, aí você pode ganhar algo em cima disso, ou link de telefonia, aí você pode converter a telefonia dele para VoIP, né? Fazer portabilidade. Então, tem várias maneiras. Você pode fazer um acordo com o provedor VoIP e, em cima disso, também ganhar alguma coisa em função do volume de clientes. Tá? Desenvolvimento, se você é da área de desenvolvimento, você pode desenvolver novas funcionalidades ou criar módulos, né? Lá no ADD11, existe uma documentação que você pode inserir qualquer módulo dentro do Isabel e compartilhar isso com a comunidade. Ou de graça, ou você pode cobrar um valor, tá? Então, através disso, você pode ganhar um dinheiro desenvolvendo módulo. Vamos supor que você vai fazer um módulo de tarifação. Aí você cria um bom módulo de tarifação, joga lá como ADD11, né? Aí você põe, não sei, 30 dias aí de gratuito, aí, acesso gratuito, para a pessoa conhecer, e depois de a pessoa testou tal, cobra $50, vamos supor, pela tarifação. Então, isso você pode ganhar bastante dinheiro, que tem muita gente usando o Isabel no mundo inteiro. Então, você pode vender módulos e inserir dentro do Isabel, né? Basta você ter o conhecimento, desenvolver e inserir o módulo dentro do Isabel. Tem toda a documentação para isso, né? Integração com outros sistemas, né? Quem é da área de programação também, que conhece bastante, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? O pessoal, não só a integração Isabel, pode ser até do Asterisco também, né? O pessoal conhece a linguagem de programação, como tem vários sistemas tudo isolado, você pode integrar um sistema, tipo um CRM, com o call center, aí o sistema vai lá, já pega automático todos os dados do sistema, os telefones, os dados da empresa, se tem OS, esse tipo de coisa, integra tudo no call center e mostra, vamos supor, para o atendente, né? Aí o atendente tem já um histórico de tudo que está acontecendo com o cliente. Então, são sistemas aí que quem conhece um pouco de programação, não é tão difícil trabalhar com essa área aqui também, tá? E tem bastante mercado, tem muita gente precisando desse tipo de coisa, né? Integração com outros sistemas, tá? Bom, só uma... Alberto, podes deixar ficar no grupo do WhatsApp sobre requisitos de hardware e RAM, HD BIOS para montar nele um Isabel? Então, que isso daí vai depender muito. O pessoal, na verdade, todo mundo quer mais ou menos especificações, esse tipo de coisa, mas depende muito da tua utilização, né? Tá? Porque isso daí é mais ou menos a mesma maneira, vamos supor. Você quer eu perguntar para você, qual que é um bom notebook para comprar? Ou seja, não tem como responder, né? Porque vamos supor que você é uma pessoa que só quer navegar na internet e usar Word. Então, ou seja, até com 4 GB de memória, às vezes funciona o notebook, tudo tal. Agora, se a pessoa quer usar
Photoshop, CorelDRAW, jogo em 3D, um monte de outras coisas, aí não é qualquer maquininha que vai resolver. Então, por isso que depende muito, tá? Mas o que acontece na prática? Os servidores já têm grande capacidade e memória é uma coisa barata. Então, se você tem uma quantidade muito grande de ramais, já põe mais memória, põe mais processamento para ter uma certa folga que o fato de ter folga aí significa vai ter maior qualidade das ligações. Se você tá um servidor no gargalo, a tendência vai picotar a ligação, vai atrasar, vai dar um monte de problema, perde bastante qualidade. E a diferença de preço hoje é pouco, né? Então, vale a pena você investir e mais em hardware e tudo. E à medida que você vai instalando, o que você vai fazendo? Em função da quantidade de serviço, quantidade de ramais, ligações simultâneas, você vai monitorando o consumo de CPU e de memória. Aí você começa a ter noção, falar, eu comprei esse, o consumo está assim e tal. Então, eu posso cobrar um pouquinho menos isso, que dá para você trabalhar nas mesmas condições, esse tipo de coisa, tá? O Jorge está falando, de novo, desde um dual core de 1 GB de RAM até um Xeon, isso, de 128, vai depender muito disso. Depende muito, chamadas simultâneas é o que é o fator que mais chama atenção e não a quantidade de ramais, né? Você pode ter 1000 ramais, mas pode ter 20 ligações simultâneas. Ou você pode ter 120 ramais, no caso de um call center, e 120 ligações simultâneas, tá? Então, é totalmente diferente um do outro. Aí é conversão, se você vai fazer gravação das ligações, se todas as ligações ou algumas ligações são gravadas, transcodificação que influencia bastante, é um monte de fator, não é um item só, né? Tá? Então, e dependendo da situação, você tem que fazer um monte de otimizações também, né? Aí você tem que conhecer um pouco técnicas de servidores, como é que você... Vamos supor que a gravação das ligações você não quer jogar no mesmo HD, você quer colocar num outro HD, ou de rede, ou HD externo. Aí você vai lá no Linux e põe num HD externo, que às vezes é melhor no caso, performance, um monte de outras coisas, para não ficar o mesmo do sistema, ou ter problema para lotar, esse tipo de coisa. São coisas assim que aí você precisa conhecer um pouco mais a administração de servidor Linux, né? Montar um cluster, alta disponibilidade, essas coisas, né? Ou seja, o Isabel é fácil de instalar, o básico é fácil. Aí, se você quer algo a mais, aí você tem que começar a estudar outras coisas a mais, né? Tá? A nível de início, talvez não precisa tanto, mas vamos supor, se você quer investir bastante nessa área, aí você tem que conhecer Linux até a nível de administração e outras coisas a mais, né? Conhecer bem a parte de rede, segurança. VoIP é uma chipeira, é isso mesmo, tá? É um equipamento, acho que é um dos mais conhecidos no mercado, que você pode colocar um monte de chips aí, né? É uma chipeira, acho que é a baixo custo, né, no caso. Tá? Tem chipeira caríssima, né, no caso. VoIP acho que deve ser uma das mais baratas. Tá? Bom, isso daqui é o que eu tinha que falar hoje, né? Esse próximo webinar, no caso amanhã e depois de amanhã, vai ser algo mais prático. Eu vou mostrar algumas configurações do sistema, tá? Então, amanhã é como trabalhar com contextos customizados, né? Contexto, talvez, não sei se quantos de vocês conhecem, é quando você quer criar permissões no SAMais. Ramal de funcionário, ramal de, no caso de gerente, diretor, então você vai dar permissões diferenciadas em cada um desses. Aí você cria esses contextos customizados, vou ensinar como é que a gente cria isso no modo gráfico, né? E no dia 25, na quarta-feira, entendendo corretamente as regras de descagem, né? Aquelas letras X, E, N, como é que você faz ligação interurbana, internacional, local, com operadora, sem operadora, esse tipo de regras aqui, né? Então, vale a pena você conhecer bem aqui, porque o que define mesmo bastante qual que é o tronco de saída, quais são as regras com operadora sem, são todas essas regras de descarte, tá? Então, você tem que conhecer bem isso para explorar bem o Isabel, né? Tá? Bom, o combo Black Friday, né, no caso, para quem ainda não assinou lá, vai ser na quarta-feira, quarta e quinta-feira, né, no caso, tá? Alguma dúvida, alguma coisa, pessoal? Muita gente já andou perguntando, fui respondendo, né, durante o webinar, mas alguma dúvida a mais do que
do que foi dito, né? Então, na verdade, o Isabel tem muita coisa que o pessoal consegue agregar isso, né? A nível de produtos e serviços. Por isso que o pessoal tem utilizado muito, né? Não só para utilizar para a sua empresa, mas como gerar negócio. Tá? Vinícius, quer falar alguma coisa? É que teu microfone está aberto, né? Acho que ele abriu sozinho. É. Alguma outra dúvida, alguma coisa? Tá? Se não, continuamos amanhã, no caso, né? Tá. Imagino que o David deve estar escrevendo algo, né? Davi, na verdade. Né? Ah, você está com delay no servidor? Aí tem que ver o que está acontecendo. Delay no sentido assim, você fala, demora para o áudio chegar, ou não sei como, delay de quê? Porque se for rede local, não pode dar delay aí, né? Pode ser alguma má configuração das coisas. Demora um pouco para cair a ligação. Aí depende muito da situação, porque se for, às vezes, sistema analógico, esse tipo de coisa, aí às vezes demora um pouco para reconhecer, né, no caso de sinalização. Vivo, SIP. Era para cair até rápido mesmo, né? Não é para demorar tanto assim, né? Quando a gente está gravando a ligação no Asterix, em média, por minuto, a gente gasta quanto de disco? Ó? É que depende muito do código, alguma coisa assim. Eu acho que uma época eu vi, se não me engano, 1 mega mais ou menos por minuto, eu acho, uma média, né? Depende muito do código, né? É que é o código Legal. que diz a compactação, tá? Entendi. Valeu. É porque aí tem prós e contras. Se você pegar, vamos supor, você está num call center que tem 100, 200 ligações simultâneas. Imagina você pegar, porque normalmente call center, você está com E1, é G711, tá? G711 é sem compactação, tá? Então, é o que mais consome espaço em disco. Agora, se você resolver compactar ele G729, algum outro código aí, você vai compactar, ele vai ficar 8 vezes menor no caso, mais ou menos, 8 a 10 vezes menor no caso, vai ocupar bem menos espaço. Só que em compensação, são 120 ou 200 ligações simultâneas compactando, né? Imagina o processamento que você vai gastar, fora as outras coisas que está gastando o servidor. Então, às vezes é melhor você compactar com Wave mesmo, ocupa bem mais espaço, tudo tal. Aí no final do dia você pode rodar um script ali que ele compacta. Vamos supor, ninguém está usando mais servidor, você roda um scriptzinho, no dia seguinte ele compactou tudo, apaga os arquivos Wave, que são grandes, aí você não gasta processamento. Então depende muito da situação, tá? Se não tem muita Entendi. ligação simultânea, você pode já compactar na hora, né? Tá? Beleza. Obrigado. Ô, professor, tô com uma dúvida aqui. Pode falar. Eu tenho um data center, né? Onde eu tenho vários servidores Elastic aqui que eu faço para alguns clientes. Tá. É 15. Tem dois servidores que não sei por quê. Ele não faz a gravação de imagem, ele fala que não tem permissionamento. Não faz o quê? Gravação de? A gravação lá no Call Recordings, abrir o Call Você Recordings lá, você vai habilita, procurar em nada. ele não Aí, deixa gravar? não, ele grava a ligação, porque eu busco lá no WinSCP, aí eu busco, baixo a gravação pelo WinSCP, porém, lá no Call Recordings, ele não aparece. Aí tem que ver o que está acontecendo. Sim, Você é disse, engraçado. pelo que não lembro o que você disse aí, que dá a impressão que é permissão, né? Alguma coisa, que ele não está lendo. Porém, eu já tirei a versão antiga, né? A versão antiga do Isabel, coloquei a nova, mesmo assim, ele não habilita.
Aí, o que você pode fazer aí, só a nível de teste, você pode pegar o diretório das gravações, né, onde está lá, e dar permissão para todo mundo, no caso, né? Eu coloquei o 777. Mesmo assim, não lê? Mesmo assim, ele lá no Call Records ele não aparece. Pode colocar a data certinha lá, ele não aparece. Então não é E é engraçado que de 15, só 2 que faz isso. É esquisito ainda. Eu já peguei, já comparei as dois permissionamentos, estão iguaizinhos. É. E no caso Aí seguinte, você vai no é a mesma INCP, versão tá do lá. Isabel, né? A mesma versão. Aí você vai no INCP, entra na pasta do Ed Records, tá lá todas as Então gravações. todos os arquivos estão lá. Estão todos lá. Ou deve ser Já alguma pegou, coisa que ele perdeu referência, né? Eu acho. Tipo um ponteiro entre o relatório com o arquivo em disco, né? Algo do tipo. Entendi. Não sei o que dizer. Aí teve que rastrear mesmo para ver. Tá. Eu utilizo elas todas virtualizadas, né? Sim, sim. Não sei se tem. Eu acredito que não Não, tem nada a ver. não, acho que não. Alguma coisa, talvez na instalação, que deu alguma coisa errada, algum comando aí que causou isso, né? Porque não tem muito sentido, né? Se é a mesma versão, Não, né? a mesma versão. Inclusive, eu uso o VMware que faz o clone de imagem. Ou seja, eu Sim, peguei sim. a primeira, É. eu peguei ela pura, Hum. purinha, acabei de instalar, deu tudo certinho. E eu Se fiz um clonou. clone dela. Ou seja, quando o pessoal quer vem um novo cliente, é rápido. Eu não Sim, sim. preciso nem instalar, é só subir a outra VM Isso. com o mesmo arquivo. Porém, é só nessas duas. E é engraçado, a lei de Murphy, né? Justo esses são os que pedem mais gravação. Mas e se o que você podia fazer, faz uma instalação, né? Faz uma ligação para ver se está ok. Se tiver ok, joga ela como padrão, aí instala ela e faz um backup do outro e descarrega ali, né? Uma forma de contorno que eu fiz, como é programa em PHP, Hum. eu criei uma página em PHP, onde essa página vai buscar todos, abre como dá um put, né? Sim. É como se entra no servidor, pega essas gravações e mostra na tela para ele. Foi a única coisa que eu fiz para converter isso aí, para dar um contorno. Ou tenta montar uma máquina que está funcionando o acesso e depois tenta fazer um backup e descarregar, né? Entendi. Eu vou Entendeu? dar uma olhada nisso aí. Porque fora isso tem que rastrear mesmo o código, teria que ver. Aí pode demorar ou não, né? Isso tem que ir vasculhando mesmo, não tem muito outra alternativa, tá? Entendi, professor. Muito obrigado. Viu? Então, deixa eu ver o que o Davi colocou. Estou enfrentando o seguinte problema, tenho mais de 30 mais online simultâneo e o sistema começa a atrasar informações, picotar ligações da máquina. Uso i9, nome de geração SD500. Usando o tronco E1 da Vivo, né? Aí teria que ver maiores detalhes. Pode ser que alguma coisa da Vivo, algum parâmetro que não esteja correto também pode estar causando, né? Tá. Aí, o Isabel grava vídeo das chamadas de vídeo. Sabe que eu nunca fiz teste se ele grava a parte de vídeo também, né? É que vídeo é uma coisa que pouca gente utiliza, né? Não é tão comum o pessoal utilizar a parte de vídeo, né? Você tem que habilitar essa parte de vídeo, né? Que não vem habilitada, para depois usar, pegar um softphone ou equipamento, telefone IP com cara de vídeo. Eu nunca fiz o teste aí para ver, né? Mas até o que acontece? Normalmente vídeo o pessoal não tem tanta necessidade, né? Ver, o que o pessoal quer realmente é falar, né? Falar, gerar reunião, esse tipo de coisa. Por isso que não é tão comum, além de vídeo, vai consumir muito mais tanto processamento como a banda, né? Tá? Só o áudio ocupa pouco. Agora, se você colocou vídeo, dependendo do tamanho do quadro, qualidade, um monte de outras coisas, consome muito mais, né? Tá? Para usar na portaria. Entendi. Mas não sei se seria o mais indicado para isso, né? Portaria. Tá. Sim, o VoIP é super indicado para portaria remota. Inclusive, tem 4 clientes que faz isso e funciona Não, perfeitamente. portaria sim, mas vídeo, eu digo, né? Usar uma chamada de vídeo, isso não sei se.
Porque hoje em dia tem câmeras, um monte de outras maneiras de fazer, entendeu? Nesse sentido, tá? Eu consegui fazer uma interligação com Skype. Eu tirei o protocolo eu tirei a parte de a configuração dentro do Skype, para onde ele puxa para aquele VoIP lá do Skype, e dentro dele eu consigo colocar o registro do Isabel. Ah, sim. Porque eu depois não acompanhei. Uma época o Skype tinha integração direta com a Asterisco, aí depois a Microsoft comprou e eles cortaram, né? Então, eles tinham um projeto Você tem que baixar, acho que é o Skype Developer, alguma coisa parecida. Isso. É um Skype para desenvolvedor. Isso. Então, mas antes da Microsoft comprar o Skype, né? O Skype tinha feito uma parceria com o pessoal do Asterisk e eles conversavam direto, né? Via protocolo. Aí depois, quando a Microsoft comprou, eles cortaram essa parceria. Isso na época do Elasticsearch ainda, né? Isso, bem antigo, eu já nem sei. Nem sei. É que o Skype, quanto tempo já está na Microsoft, né? É antes disso, né? Então já faz mais de 10 anos já, né? Mas sobre a parte de negócios com Isabel, eu estou me dando muito bem, a empresa está muito bem com isso, porque é uma excelente vertente. Que todo mundo hoje quer passar para digital, conforme a televisão digital que vem, todo mundo eles quer coisa digital. Então, o que dá para a gente oferecer é várias funções, inclusive como o Isabel tem um monte de funções. Tem. E um monte de API. Eu fiz uma pergunta faz umas dois webinars, se ele faz interligação com o Zimbra. Faz, tá? Já consegui fazer. Já conseguiu? Joia. Já. Porque esses produtos abertos, a grande vantagem é isso, é só você montar o código, interligação, se é que já não tem alguém que fez, praticamente interliga com tudo, né? Então, essa é a grande vantagem, é só, vamos supor, se não existe, é só ou a pessoa desenvolveu ou alguém já fez em algum lugar. Então, como ele é aberto, então não tem problema, basta alguém pegar e desenvolver, né, no caso. Uma outra pergunta. Tem alguma coisa no fórum ou até no próprio ADD1 sobre habilitagem? Para ficar para deixar mais bonito, mais fácil para o cliente entender? Bilhetagem, no caso? O billing. Então, a parte do billing que vem dele é uma porcaria, na verdade é ridículo o que tem lá. Ou antigamente vinha o A2 billing, né? Não sei se eu ouvi falar. Acho que é o caso. Eles tiraram, não sei por que tiraram, no caso, né? Antigamente o Elastix vinha, no caso. É o que muita gente usa, mas só que ele é complexo, na verdade é para você montar até um provedor de VoIP, né? Então é muita coisa para você colocar numa central telefônica. Então, aí tem, acho que o Magnus, alguns outros aí que o pessoal às vezes usa, né, no caso. Tá? Qual que é? Magnus Billing, não sei se já ouviu falar. Magnus Billing. Eu vou procurar. Tem alguns outros no mercado ali. Ou você as únicas reclamações que eu tenho do Isabel é o pessoal não entender a tarifação. Que eu mando para eles como fosse a ligação da Vivo, uma fatura, né? E eu mostro na fatura, eu mostro todas as chamadas que foram ligadas de boa ramal. Isso aí eles não entendem mesmo. Você diz num condomínio, esse tipo de coisa? Eu tenho empresas. Eu tenho empresas, aí eu passo a fatura para eles pelo ramal e eles vão fazer pelo centro de custo deles lá, né? Sim. Aí eles não entendem direito e ficam me ligando. Aí eu queria só saber se tinha alguma coisa bem mais fácil. Um bilhetador mesmo, na verdade. É um bilhetador. Pessoal, a minha equipe que tá desenvolvendo alguma coisa, mas tá meio atrasado. Aí eu queria ver se já tinha pronto, alguma coisa assim. Mas deixa eu tentar entender. É um Isabel por cliente ou você pega um Isabel e compartilha mais do que um cliente? Não. É um Isabel por cliente, são máquinas virtuais. Então, o que você podia... Não sei como é que a chamada... Ele está sendo feito o quê? Por um provedor VoIP, por um E1, por um... Como que é? Todos CIPs. Todo CIP? Tudo CIP. Então, por que você não pega... Vamos supor,
Se é um Isabel por cliente, por que você não faz um acordo com uma operadora SIP e tira o relatório na operadora SIP por conta? Não sei se já pensou nisso. Então, Você pega uma conta para cada cliente, aí você faz lá o acordo com a operadora. Aí a operadora já tem um relatório certinho do... Não, mas a operadora vai pegar o usuário. Ela não vai pegar pro ramal, né? Ah, você quer por ramal, no caso. Por ramal. É, por cento de custo, no caso, né? Você falou. Por cento de custo. Por cento de custo aí não dá. Vai dar procurando isso daí para ver se tinha alguma coisa mais fácil. Não dá, porque... Eu lembro que no FreePBX tem alguma DD1 que é bem interessante, mas no Isabel não lembro muito bem, não. Esse A2 Billing aí, esse A2 Billing não dá para baixar, né? Dá, eu acho que é software livre ainda. Acho que nem sei como é que tá o projeto, se continua ainda, mas sempre foi projeto open source, tá? Deve ter para baixar ainda, sim. Porque ele vinha junto com o Elastic, daí depois eles tiraram, né? Entendi. É um bilhetador que o pessoal usou bastante, né? Tá. Então, essas dúvidas só que eu tinha, pessoal. Muito obrigado, viu? Excelente aula. Então, alguma dúvida a mais? Que já vi quase 8h30, né? Bom, então continua amanhã, então, tá? Amanhã ainda tem algo mais prático aí, tá? Boa noite, até amanhã, então.